O grande hotel Alfonso XI de Sevilha estava prestes a viver a noite mais embaraçosa de sua história centenária. Hiroshi Takeda, um dos multimilionários mais poderosos do Japão, estava prestes a abandonar o restaurante Estrela Michelin do hotel tomado pela ira. O diretor suava frio, os garçons entravam em pânico e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia entender o que o ancião senhor em seu kimono formal preto estava dizendo. Suas palavras em japonês ecoavam no silêncio tenso do salão, enquanto 50 convidados de elite observavam a cena com desconforto. A reputação do hotel, construída em 120 anos, estava prestes a desmoronar. Então, do canto mais afastado da cozinha, uma jovem garçonete de 25 anos, Carmen Ruiz, a quem todos consideravam apenas a moça que limpa as mesas, fez algo impensável. Aproximou-se do multimilionário e falou em japonês perfeito. O que se seguiu mudou não apenas aquela noite, mas o destino de todos os presentes. Porque o que Hiroshi Takeda estava tentando dizer não era uma reclamação sobre a comida. Era um pedido desesperado que revelaria um segredo guardado durante 40 anos. Sevilha brilhava sob as luzes douradas do entardecer quando Hiroshi Takeda atravessou a entrada do grande hotel Alfonso XI. Aos 72 anos, o multimilionário japonês vestia um kimono formal preto Haori Hakama, reservado apenas para as ocasiões mais solenes no Japão. Seu rosto era uma máscara impenetrável, olhos escuros que examinavam cada detalhe com a intensidade de quem controla impérios de bilhões de euros. O diretor Miguel Álvares havia preparado tudo meticulosamente para receber o hóspede mais importante dos últimos anos. A suíte presidencial com vista para a Giralda Champagne Perignon de 1998. Orquídeas raras japonesas dispostas segundo o ikebana tradicional. 50 anos de experiência na hotelaria de luxo lhe haviam ensinado que os detalhes faziam a diferença. Mas Miguel não podia imaginar que todos esses preparativos seriam irrelevantes diante do que estava por acontecer. Hiroshi não havia vindo a Sevilha por negócios, havia vindo por algo muito mais pessoal, algo que o atormentava há 40 anos e que naquela noite explodiria de forma dramática. Às 8 da noite, o restaurante Estrela do hotel estava repleto. 50 convidados da alta sociedade sevilhana observavam com curiosidade o lendário multimilionário japonês sentado na mesa de honra sob o lustre de cristal veneziano que havia visto passar reis e primeiros ministros. O chefe Estrela Antônio Fernandes havia trabalhado semanas em um menu que celebrava a cozinha andaluza com toques japoneses. Arroz caldoso ao saquê com camarões de Huelva, atum vermelho em crosta de missô, pudim de flor de laranjeira com chá matcha. Mas quando o primeiro prato foi servido, algo deu terrivelmente errado. Hiroshi provou o arroz, deixou os talheres e começou a falar em japonês com crescente agitação. Seu assistente Kendi tentava traduzir algo sobre o sabor, mas as palavras eram vagas, imprecisas, e a vergonha em seu rosto denunciava sua total inadequação. Miguel aproximou-se com seu sorriso profissional perfeito, tentando acalmar a situação. Mas Hiroshi continuava falando em japonês, cada vez mais rápido, cada vez mais agitado. Suas mãos tremiam enquanto apontava para o prato, depois para o salão, depois para algo que ninguém conseguia decifrar. Os outros convidados murmuravam. O desconforto se expandia como uma onda no elegante salão. O chefe Antônio saiu pessoalmente da cozinha, o rosto vermelho de vergonha, protestando que havia usado ingredientes perfeitos e seguido a receita à risca. Mas era evidente que Hiroshi não estava falando da comida. Qualquer um que entendesse japonês teria compreendido que suas palavras giravam em torno de algo completamente diferente. 40 anos atrás, uma promessa. Sevilha, flores de cerejeira.
A situação piorava minuto a minuto. Hiroshi se levantou, a voz alta e cheia de uma emoção que parecia prestes a explodir. Kenji estava literalmente paralisado. Miguel sentia o suor escorrer pelas costas enquanto 120 anos de reputação impecável estavam prestes a desmoronar diante de 50 testemunhas da alta sociedade sevilhana. Foi nesse momento que Carmen Ruiz fez algo absolutamente proibido para uma funcionária de seu nível. Estava observando a cena do canto mais afastado do salão, onde as garçonetes júnior esperavam em silêncio para retirar as mesas. Havia entendido cada palavra do que Hiroshi estava dizendo, e o que estava dizendo era importante demais para ficar calada. Com o coração martelando no peito, violando todo o protocolo, Carmen atravessou o salão sob os olhares incrédulos de todos. Seu cabelo castanho estava preso num coque rigoroso, o uniforme de garçonete perfeitamente passado. Parou diante do multimilionário japonês e pronunciou em japonês perfeito as palavras que mudariam tudo. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Hiroshi Takeda, o multimilionário imperturbável, que havia enfrentado crises econômicas e rivais impiedosos sem pestanejar, permaneceu imóvel como uma estátua. Seus olhos se encheram lentamente de lágrimas. Hiroshi olhou fixamente para Carmen, como se tivesse visto um fantasma. A garçonete, que todos consideravam apenas uma moça que limpava mesas, estava falando sua língua com uma fluência que revelava anos de estudo profundo. Miguel Álvares estava completamente perdido, observando a cena sem entender como sua garçonete júnior podia se comunicar com o multimilionário num japonês que parecia perfeito. Com um gesto que demonstrava sua compreensão da cultura japonesa, Carmen fez uma reverência profunda e respeitosa. Hiroshi respirou fundo, tentando se recompor. Depois, olhando o salão cheio de convidados curiosos e o pessoal do hotel em estado de pânico, tomou uma decisão. Miguel compreendeu imediatamente que aquilo era muito mais que um simples incidente diplomático. Com sua experiência de décadas, reconheceu a dor autêntica nos olhos do multimilionário. Em poucos minutos, os havia acompanhado ao salão privado do diretor, um ambiente elegante com poltronas de couro, biblioteca antiga e vista para a catedral iluminada. No salão privado, servidos apenas por Miguel, Carmen e Kenji, Hiroshi finalmente começou a contar a história que havia carregado dentro de si durante 40 anos. Carmen traduzia fluentemente para Miguel não apenas as palavras, mas também as emoções que transpareciam em cada frase. Era 1985. Hiroshi tinha 32 anos e havia vindo a Sevilha para estudar arquitetura mudéjar, sonhando em levar a estética andaluza ao Japão. Um dia, nos jardins do Real Alcázar, viu uma jovem mulher japonesa sentada sob uma laranjeira. Estava chorando. Seu nome era Sakura Yamamoto. Tinha 25 anos e havia vindo a Sevilha para estudar flamenco. Mas sua família no Japão a havia repudiado por ter escolhido a arte em lugar de um casamento arranjado. A voz de Hiroshi tremia enquanto continuava relatando. Havia ajudado, havia encontrado trabalho como intérprete. Compartilharam um pequeno apartamento no bairro de Santa Cruz. Durante 2 anos foram inseparáveis. Ela lhe ensinou a ver a beleza com os olhos de uma artista. Ele lhe prometeu que algum dia voltariam juntos a Sevilha como pessoas bem-sucedidas para celebrar seu amor sob as laranjeiras em flor. Mas então, a família de Hiroshi no Japão teve uma crise financeira devastadora. Seu pai estava prestes a perder a empresa. Teve que voltar imediatamente, prometendo a Sakura que retornaria em 6 meses. Salvar a empresa exigiu 3 anos de trabalho brutal. Quando finalmente teve tempo para voltar a Sevilha, Sakura havia desaparecido. Ninguém sabia para onde havia ido. Deixou cartas por toda parte, contratou investigadores particulares. Nada. Ela havia se desvanecido.
Hiroshi havia construído um império, havia se tornado um dos homens mais ricos do Japão. Mas durante 40 anos, cada primavera, quando as cerejeiras floresciam em Tóquio, pensava nela, no que lhe havia prometido, em como a havia decepcionado. Extraiu do bolso interno de seu kimono uma carta envelhecida com um carimbo postal de Sevilha, datado de 1987. 3 semanas antes havia chegado à sua empresa em Tóquio. Dentro havia um desenho em aquarela do Real Alcázar, com 2 figuras sob uma laranjeira em flor. No verso, escrito em japonês, com uma caligrafia trêmula, havia poucas palavras que haviam feito tremer as mãos do multimilionário. Uma mensagem de Sakura, dizendo que nunca havia esquecido sua promessa, que o esperava em Sevilha, onde tudo havia começado. O coração de Carmen acelerou enquanto traduzia. Ela estava aqui. Sakura estava aqui em Sevilha. Mas Hiroshi não sabia onde encontrá-la. Havia revisado todos os hotéis, todos os endereços que conhecia. O Alcázar era enorme. Não sabia onde exatamente ela o esperava. Só tinha alguns dias antes de ter que regressar ao Japão por assuntos urgentes de trabalho. Aquela noite estava tão frustrado, tão desesperado, que quando viu as flores na mesa, as laranjeiras em flor decorativas, algo nele se rompeu. Imaculada Mendes, a proprietária de 80 anos do grande hotel Alfonso XI, havia entrado silenciosamente no salão e escutado tudo. Deu a Carmen permissão para se dedicar completamente à busca. Se havia uma história de amor para salvar depois de 40 anos, o hotel faria sua parte. Na manhã seguinte, chegaram ao Real Alcázar. Os jardins eram magníficos sob o sol de maio, cheios de famílias e turistas. Hiroshi parou junto a uma laranjeira velha e nodosa, explicando com voz quebrada que era ali, justo sob aquela árvore, onde havia conhecido Sakura em 1985. Carmen notou uma mulher idosa que pintava aquarelas junto a uma das fontes. Quando perguntou se conhecia uma pintora japonesa dos anos 80, os olhos da mulher se iluminaram. Claro que a conhecia. Trabalhava ali todo domingo pintando laranjeiras em flor. Dizia sempre que pintava suas memórias, mas não vinha há 10 anos. Havia se mudado para uma casa de repouso por problemas de saúde. Hiroshi teve que se sentar num banco. De repente parecia muito mais velho. Uma casa de repouso podia estar em qualquer lugar, mas Carmen se recusava a desistir. Nos 2 dias seguintes, visitaram 12 casas de repouso. Em cada uma, Hiroshi mostrava a velha fotografia de Sakura, mas cada vez a resposta era a mesma. Ninguém com esse nome estava registrado ali. Na noite do 3º dia, com apenas 24 horas antes do regresso obrigatório de Hiroshi a Tóquio, o ambiente era sombrio, todos estavam exaustos. Hiroshi permanecia em silêncio, o olhar vazio, como se algo dentro dele tivesse se rompido. Mas Carmen repensou a carta. As palavras exatas eram: "Espero você onde tudo começou." Haviam dado por certo que significava o Alcázar, mas e se não fosse tão simples? Parou de repente, os olhos se iluminando. Dirigiu-se a Hiroshi com urgência crescente, perguntando se ele se lembrava do endereço do apartamento que havia compartilhado com Sakura em Santa Cruz. Hiroshi remexeu em sua memória, o rosto concentrado, tentando trazer à luz detalhes enterrados durante 40 anos. Rua Vida, número 17. Um pequeno apartamento no 3º andar, com uma varanda que dava para os telhados do bairro de Santa Cruz. Carmen já estava de pé, decidida a não perder nem um minuto. Eram 10 da noite quando atravessaram as ruelas empedradas de Santa Cruz, iluminadas por lampiões antigos. O bairro estava vivo e vibrante, com tablaus de flamenco, dos quais saíam palmas e sapateados. A Rua Vida era uma viela estreita e pitoresca, com prédios de fachadas brancas e grades de ferro forjado. O prédio do número 17 tinha uma porta de madeira maciça e um interfone automático enferrujado com nomes desbotados. Carmen começou a tocar todas as campainhas até que alguém respondeu irritado:
Depois de explicar que procuravam informação sobre alguém que viveu ali nos anos 80, uma voz diferente, mais idosa, pegou o interfone e disse que desceria. A senhora Dolores, que abriu a porta, tinha uns 80 anos, cabelo branco e olhos negros curiosos. Vivia ali há 50 anos e se lembrava perfeitamente de Sakura, a pintora japonesa que morava no terceiro andar de 1985 a 1987. Uma moça tão amável, sempre com seus pincéis e tintas. Quando Hiroshi se adiantou com voz trêmula, perguntando se sabia para onde Sakura havia ido depois de deixar o prédio, Dolores olhou para ele com atenção. Seus olhos se arregalaram com reconhecimento súbito. Ele era Hiroshi, o namorado japonês de quem Sakura falava sempre, o que devia regressar. Foi como se o tempo parasse. Dolores levou uma mão ao coração, visivelmente emocionada, explicando que Sakura havia esperado durante anos, indo cada dia ao Alcázar, esperando que ele regressasse. Depois, quando perdeu as esperanças, havia deixado Sevilha. Mas antes, havia deixado uma mensagem dizendo que se alguém viesse procurá-la algum dia, deveria ir à igreja de Santa Maria la Blanca. Ali teria deixado algo permanente, algo que resistiria ao tempo. Santa Maria la Blanca estava a apenas 5 minutos a pé. Correram através das ruas noturnas de Sevilha como se estivessem numa corrida contra o próprio tempo. Um multimilionário de 72 anos, uma garçonete de 25, um diretor de hotel, um assistente japonês. A igreja antiga e majestosa estava fechada à noite, mas Carmen conhecia o pároco, Dom José, que vivia na casa paroquial ao lado. Depois de tocar insistentemente e contar rapidamente a história ao sacerdote que havia aberto de roupão, Dom José se lembrou de repente. Há uns 20 anos, uma mulher japonesa idosa havia pedido permissão para pintar um pequeno afresco na capela lateral. Havia dito que era um presente à igreja em memória de um amor perdido. O afresco ainda estava lá. Guiou-os para dentro da igreja escura, acendendo apenas algumas luzes. Na capela lateral dedicada à Virgem da Esperança, havia efetivamente um pequeno afresco, não maior que meio metro quadrado, pintado com uma delicadeza e maestria extraordinárias. Representava duas figuras sob uma laranjeira em flor, um homem e uma mulher. Seus rostos não completamente definidos, mas reconhecíveis nos traços essenciais. Abaixo do afresco, em caracteres japoneses minúsculos, mas perfeitamente legíveis, havia uma mensagem que Carmen traduziu com voz quebrada pela emoção. As palavras falavam de uma promessa nunca esquecida, de uma espera que durou toda uma vida e de um endereço. Casa de Repouso Los Naranjos, Avenida de la Cruz del Campo, 245. Um convite para vir antes que fosse tarde demais, assinado com um simples S. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Hiroshi caiu de joelhos diante do afresco, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Aquela mensagem havia estado ali durante 19 anos, esperando-o em silêncio, numa capela onde ninguém pensava em procurar. Miguel já estava ao telefone buscando informação sobre a casa de repouso Los Naranjos. Conhecia-a. Era uma casa de repouso de luxo na zona de Nervión, muito privada. Podiam chegar em 20 minutos. A viagem de carro através da Sevilha noturna foi surreal. Hiroshi estava sentado no banco traseiro, apertando a fotografia de Sakura jovem, os olhos fixos no vazio. O medo era palpável no carro, e se Sakura o odiasse por tê-la abandonado, e se 40 anos fossem demais? Carmen, sentada ao seu lado, segurava sua mão em silêncio, um gesto de consolo que transcendia as barreiras culturais. Sem palavras, tentava transmitir-lhe que uma pessoa não pinta um afresco de amor se odeia, pinta se ainda ama desesperadamente. A casa de repouso Los Naranjos era um elegante prédio do século XVII, rodeado de um parque centenário. Às 11 da noite estava obviamente fechado, mas Miguel havia ligado já para a diretora, a doutora Ana Serrano, explicando a urgência da situação.
Ela os esperava na entrada. Uma mulher de uns 50 anos, com uma expressão entre perplexa e comovida. Uma história de amor de 40 anos era como um filme ganhando vida. Explicou que Sakura Yamamoto, embora ali todos a conhecessem como Sara Morales, o nome que havia adotado legalmente nos anos 90, era hóspede há 10 anos. Tinha 71 anos, sofria de problemas cardíacos e artrite, mas mentalmente estava lúcida. Era uma das hóspedes mais queridas. Passava os dias pintando pequenas obras em aquarela que presenteava ao pessoal. Falava sempre de um homem que havia amado quando jovem, de uma promessa feita sob uma laranjeira. Guiou-os através de corredores tranquilos, com pisos de mármore e quadros nas paredes, parando diante de uma porta com uma placa. Quarto 217. Morales. Era tarde. Provavelmente estava dormindo, mas para algo assim valia a pena incomodar. Bateu delicadamente, sem resposta. Abriu devagar a porta. O quarto estava escuro, exceto por uma pequena lâmpada na mesinha de cabeceira. Na cama, uma figura delgada virou lentamente a cabeça. Quando a luz a iluminou, Hiroshi sentiu a respiração se bloquear na garganta. Haviam passado 40 anos. O cabelo preto havia se tornado cinza, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, aqueles olhos negros e profundos, eram exatamente os que ele se lembrava, os olhos que o olhavam chorando sob a laranjeira no Alcázar em 1985. Hiroshi atravessou o quarto e caiu de joelhos junto à cama, tomando a mão frágil de Sakura nas suas. As palavras que se seguiram foram em japonês, mas a emoção era universal. Desculpas por todos aqueles anos, explicações de como a havia procurado desesperadamente, promessas de não deixá-la nunca mais. Sakura chorava, as lágrimas correndo por suas bochechas enrugadas. Havia esperado tanto tempo, havia pensado que ele estava morto, que a havia esquecido, mas ele nunca a havia esquecido, nem um único dia. Ela havia vivido em seu coração cada momento durante 40 anos. Carmen, Miguel, Kenji e a doutora Serrano haviam se retirado em silêncio ao corredor, dando aos amantes reencontrados a privacidade que mereciam. Através da porta entreaberta, podiam escutar a conversa em japonês, palavras de desculpas, de amor, de arrependimento, de alegria, misturadas num rio de emoções, por tempo demais reprimidas. Sakura contava como havia continuado pintando depois de sua partida, como havia esperado 3 anos antes de compreender que talvez ele nunca regressaria, mas não havia podido deixar Sevilha. Era a cidade onde haviam sido felizes. Então ficou. Mudou de nome para facilitar a estadia, trabalhou como professora de arte, expôs em pequenas galerias. Nunca regressou ao Japão porque não queria estar longe do lugar onde haviam feito sua promessa. Hiroshi confessava ter construído um império que estava vazio sem ela. Havia se casado com uma mulher escolhida por sua família, tiveram um filho, mas o casamento foi frio, sem verdadeira paixão. Sua esposa havia morrido 5 anos antes. Seu filho agora gestionava a empresa. Finalmente era livre, mas havia pensado que era tarde demais. A voz de Sakura, frágil mas firme, ecoou no silêncio da noite. Nunca era tarde demais para o amor verdadeiro. Ele estava ali agora, e isso era o único que importava. O amanhecer encontrou Hiroshi ainda sentado junto à cama de Sakura, suas mãos entrelaçadas, falando de 40 anos perdidos e dos dias que restavam. A doutora Serrano entrou discretamente com café, explicando com delicadeza que Sakura tinha problemas cardíacos sérios e necessitava cuidados constantes. Não podia viajar longas distâncias. Hiroshi não hesitou nenhum segundo. Ficaria ele. Seu assistente Kenji podia gestionar a empresa remotamente. Depois de 40 anos perseguindo o sucesso, era momento de perseguir o que realmente importava. Quando Sakura protestou fracamente dizendo que ele não podia abandonar sua vida por ela, Hiroshi respondeu com uma firmeza que não admitia discussão. Daquela vez, havia escolhido a família e o dever.
Desta vez, escolhia ela, escolhia o amor. Nos dias seguintes, Sevilha foi testemunha de algo extraordinário. Hiroshi cancelou seu regresso ao Japão, enviando ondas de choque através do mundo financeiro japonês. Alugou uma suíte permanente no grande hotel Alfonso XI, não porque necessitasse viver ali, mas porque queria honrar o lugar e as pessoas que haviam tornado possível seu reencontro. Cada dia, das 9 da manhã às 6 da tarde, Hiroshi sentava junto a Sakura na casa de repouso Los Naranjos. Conversavam, riam, choravam, recuperando 40 anos perdidos. Ele lhe contava da vida no Japão, de como a tecnologia havia mudado o mundo. Ela lhe mostrava seus quadros, centenas de aquarelas de laranjeiras em flor, pintadas ano após ano como uma oração silenciosa, uma expectativa que nunca havia se apagado. Carmen visitava frequentemente, levando flores frescas e notícias do hotel. Havia desenvolvido um vínculo profundo com ambos, convertendo-se quase numa filha adotiva para o casal reencontrado. Os dois idosos se comunicavam cada vez mais sem necessidade de palavras. Haviam desenvolvido uma linguagem feita de olhares, de sorrisos, de mãos que se apertavam com uma ternura que doía de olhar. 2 semanas depois do reencontro, Hiroshi organizou algo especial. Com a ajuda de Carmen, Miguel e um exército de jardineiros, transformou o jardim da casa de repouso Los Naranjos. As laranjeiras já existentes foram cuidadas e podadas com maestria japonesa, e esperou com paciência a que chegasse o momento justo. No final de abril, milagrosamente, as laranjeiras floresceram em seu máximo esplendor. Um tapete de pétalas brancas e o aroma de azahar transformou o jardim da casa de repouso num paraíso andaluz intensificado, um pedaço de sonho feito finalmente realidade. Naquele dia, com a permissão dos médicos e sob estrita vigilância, Sakura foi levada para fora numa cadeira de rodas. Vestia um kimono azul que Hiroshi lhe havia presenteado, o cabelo cinza preso com um pente de madrepérola. Hiroshi vestia seu kimono formal preto, o mesmo que havia levado naquela noite em que tudo começou no restaurante do hotel. Sob as laranjeiras em flor, rodeados de pétalas que caíam como neve branca perfumada, diante de 50 testemunhas emocionadas, o pessoal do hotel, os hóspedes da casa de repouso Los Naranjos, Dom José, a senhora Dolores da Rua Vida, a pintora idosa do Alcázar, e inclusive o chefe Antônio, que chorava abertamente, Hiroshi e Sakura pronunciaram os votos que deveriam ter trocado 40 anos antes. Não foi um casamento legal. Ambos eram idosos demais e enfermos para se preocupar com documentos burocráticos, mas foi real em todas as formas que importavam. Dom José abençoou sua união. As pétalas de laranjeira continuaram caindo como confete natural, oferecido pela própria natureza. E por um momento perfeito, 2 almas separadas durante 40 anos foram novamente uma só. Nos meses que se seguiram, Hiroshi transformou completamente sua vida. Vendeu grande parte de seu império, mantendo apenas o suficiente para garantir segurança financeira a seu filho e herdeiros. O resto doou a fundações artísticas e culturais que promoviam intercâmbios entre Japão e Espanha, construindo pontes entre as duas culturas que haviam dado forma à sua história de amor. Criou uma bolsa de estudos chamada Sakura Scholarship para jovens artistas japoneses que quisessem estudar na Espanha e estabeleceu que o grande hotel Alfonso XI teria para sempre uma suíte Sakura, um quarto reservado gratuitamente 1 semana ao ano para casais que se reuniam depois de longas separações. Carmen recebeu uma promoção extraordinária, convertendo-se em diretora de relações internacionais do hotel. Seu talento linguístico e sua sensibilidade cultural finalmente eram reconhecidos. Imaculada Mendes, a proprietária, brincava dizendo que nunca teria imaginado que contratar uma garçonete que falava japonês salvaria não apenas um amor, mas a própria alma de seu hotel.
18 meses depois do reencontro, numa tarde de primavera, quando as laranjeiras estavam novamente em flor, Sakura adormeceu pela última vez. Sua mão estava apertada na de Hiroshi, um sorriso de paz absoluta em seu rosto. Não havia dor naquele momento, apenas a serenidade de quem havia completado finalmente o círculo de sua própria vida. Hiroshi viveu outros 3 anos, cada dia transcorrido no jardim sob as laranjeiras, pintando aquarelas de flores de laranjeira. Havia aprendido de Sakura, e cada pincelada era uma forma de mantê-la viva em sua memória. Sua última vontade foi ser cremado, e suas cinzas espalhadas sob as laranjeiras da casa de repouso Los Naranjos, junto com as de Sakura, de modo que pudessem finalmente estar unidos para sempre no lugar que haviam transformado num templo de seu amor. O grande hotel Alfonso XI abrigou uma cerimônia comemorativa que uniu rituais japoneses e espanhóis numa harmonia perfeita. Carmen leu uma carta que Hiroshi havia escrito antes de morrer. Palavras que falavam de como o amor verdadeiro não se mede em anos vividos juntos, mas em anos lembrados. Sakura havia vivido em seu coração durante 40 anos de separação e durante 18 meses de reencontro. Cada dia havia valido a pena ser vivido. A lição que queria deixar era simples, mas profunda. Não deixem que o dever, o medo ou o tempo os separem de quem amam. E se forem separados, nunca deixem de buscar, porque mesmo depois de 40 anos, o amor espera sob as laranjeiras em flor, paciente e eterno, como a primavera que sempre retorna. Hay 3 Evos para Mastantuono que tiene que seguir para dejar un buen Mastantuono antes del partido contra el Sevilla. Primero que nada, le tienes que poner el colocado. Tienes que revisar que tengas colocado en blanco. Tiro colocado blanco o plata, como lo veas. Luego le agregas la evolución de Command. No, ¿cuál es? ¿Es esta? No sé cuál es la de Comando MCO, güey. En español no sé cuál sea. Ah, esta. Camp Command. Nivel 18 del pase de temporada. Si no lo tienes, te la puedes skipear. ¿Ok? Y le aplicas esta para que le agregue balístico. Perfecto. Y luego lo agregas a Insight Edge, que es la evolución del sobre de tienda. Te tiene que quedar una carta así. Listo. Sencillo. Tiro colocado en blanco, lo metes a la evolución si es que tienes el pase de temporada a nivel 18, si no te tienes que esperar o apurar para sacar la XP. Entonces es colocado en blanco, comando MCO y la evolución de la tienda de 100.000 monedas. Lo del Showdown, si va a dar segundo playstyle, es algo que no se sabe, no está confirmado. Es un riesgo que hay que tomar. Ah, hombre, es que, güey. No quiero. Mi amigo Roxa, güey. Claramente, como se trata de un jugador del Madrid, no le importa, amigo. Pinche pendejo, eso no quiero porque soy de Boca. Tiene razón, amigo. Oye, tiene razón, pero ya no lo veas así. Hasta Davo Cheney se grabó con él. Hombre, dale, juega en el Madrid, amigo. Aunque tiene razón, pero... Me gustó mucho. A mí honestamente me gustó mucho Franco Mastantuono, de verdad. Lo usé full MCO con rol de delantero sombra plus 1, un plus. Funcionó. Sin tener balístico siquiera en blanco, filtraba muy bien el balón. Muy, muy bien. 14 partidos usados. 18 aportes. Muy bueno de MSO, amigo, en serio. Mañana me hago esos showdowns. El Awareness me llama la atención para la química de Richard. Bueno, es que, claro, en tu caso te funciona. ¿No es mejor el Evo de ayer con Tequitaca Plus? Es que ahí dependerá porque a mí no me conviene meterlo ahí, porque tengo otro proyecto en mente. Entonces ahí dependerá de ti. Si no tienes un mejor proyecto, tíralo. Mira, el señor Arnaus
Ay. Compostura, reacción, percepción, ritmo, definición, balístico, ancla, mapache, tiro raso potente, first touch y pila. Oye, mi cabrón, no está mal este güey tampoco, ¿eh? Contención doble plus en MC. Ah, cabrón. Ah, cabrón, sí está bueno este muchacho, ¿eh? Si entra en evolución, W. Aquí le podrías poner, por ejemplo, uno de pase. Oye, este güey está bueno para que le metas uno de pase. O sea, un tiki-taka plus, por ejemplo. Pinget. Full MCO en Mastantuono, sí, es muy bueno, amigo, en serio. Aparte, la cadena que les mostré lo deja con 5 skills. Y si se siente bien así, sin en tema de regate, se siente bien sin Evos, con skills y ya con esta cadena, no, hombre, amigo, locura, locura. Aparte, la dinámica está hermosa. Real Madrid, no Boca. Digo, no River, Real Madrid. Deja veo, Giovanni. Sí, a ver, la verdad es por cualquier cosa no estaría mal. No estaría mal hacerlo, fíjate, tienes razón. Es esta, mira. De hecho es una muy buena pregunta, güey. 87 máximo. 87 máximo, hermano. ¿A quién le importa el Real Madrid? Bueno, bueno. O hay algunos de PC que son limpios. Aunque tienes razón, Roxa, güey. Yo, la neta, creo que Mastantuono iba a ser mi opción. La otra opción que tengo es Chino Huerta, amigo. Viva Pumas, pero creo que mejor Mastan, ¿no? Le sacaron una linda carta, no lo voy a negar. No lo voy a negar, brother. Bien, panas. Vámonos. Señores y señores, el stream largo el día de hoy ocurrió. La verdad es que yo no iba a estar tanto tiempo, no lo voy a negar. Pero toca irnos. Juanes, yo creo que veo muy bien a ese pelado del Benfica. Sí, la verdad sí bancaría hacerlo. No lo había visto a detalle, pero está bastante decente. Mañana a ver qué carta probamos. Mastantuono ya va a Fu Champions, a lo mejor Dunga, a ver si EA se apiada de mí. Pero bueno, bros, descansen, que tengan un excelente domingo. Gracias por bancar.